Portanto, lá para casa, para terminar, dizer isto. É tão bom ser do Sporting Clube Portugal. Eles sabem lá. Na tua intervenção, primeira nota para as palavras de Varandas, hoje na Câmara Municipal do Com certeza, com elevação, um belo discurso, com elevação, e fez muito bem em ter também apontado a questão do digno vencido. Eu já lá iria também. Eu queria começar por dizer que isto é uma vitória heroica do Sporting Clube Portugal. Para mim, este é talvez o campeonato mais épico da história do Sporting Clube Portugal. E porquê? Porque o Sporting este ano teve que passar por um conjunto de adversidades muito grande. Nós não nos podemos esquecer que é a primeira vez que acontece um clube em Portugal ganhar com 3 treinadores. É inédito, nunca tinha acontecido. Isto mexe muito. Não são só 3 treinadores, são a quantidade de adjuntos também. Quantos é uma estrutura que muda. Isso tem um impacto muito grande. Para além disso... Diretor desportivo também. Diretor desportivo, e falou-se aqui da destabilização que isso traria, que não traria, e a verdade é que isso não teve efeito na vitória final. As lesões, não podemos fugir deste tema. O Sporting chegou a ter mais de 11 lesionados, chegou a ter o suplente lesionados, jogou vários meses sem meio campo, chegou a ter o melhor jogador do campeonato completamente limitado. Arbitragens cirúrgicas em momentos-chave, como por exemplo aquele jogo de Santa Clara em casa, que claramente teve ali um momento, na minha opinião, foi um momento cirúrgico que era para empurrar o Sporting para baixo. Discurso de ódio, narrativas patéticas que o Sporting estava a ser beneficiado quando todas as análises e todos os dados diriam que o Sporting até estava a ser prejudicado. Ataques aos núcleos, pintaram-nos as estátuas, ataques ao treinador, narrativas de desdenhar o discurso do presidente. E o Sporting, perante todas estas adversidades, nunca desistiu, nunca atirou a toalha ao chão, nunca tremeu, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca deixou de ter a garra para ser campeão. E este campeonato é um pontapé no sistema. Isto é um pontapé na história que o Sporting está aqui a fazer. Achas que o futebol português entrou agora num novo ciclo, tendo em conta... Meus caros, estes 2 títulos do Sporting, seguidos os 3 que tem nos últimos anos, por exemplo, há aqui um novo paradigma? Sim, claro que sim. Então o Sporting nos últimos 5 anos, se quisermos olhar para este passado mais recente, tem o triplo dos títulos do Benfica e do Porto. Isto é que é a realidade. O Sporting em 5 anos tem 3 campeonatos, o Porto tem 1, o Benfica tem 1. Se quisermos recuar a 2017 e a 2018, que eu acho que é uma data muito importante, e eu explico porquê. Porque é a data de introdução do VAR. O Futebol Clube do Porto tem 3 campeonatos, o Sporting tem 3 campeonatos e o Benfica tem 2. Portanto, o Sporting, desde que há VAR, passou a ser parte daquilo que são as equipas que disputam os campeonatos. Antes disso, a realidade não era essa. Achas que é uma diferença? Acho que é uma diferença racional. Acho que é uma diferença muito grande quando os nossos adversários diziam que nós ganhávamos só de 20 em 20 anos, que não chegávamos ao Natal. Já não brincam mais connosco. Essa conversa acabou. Já não dizem que não chegamos ao Natal, já não dizem que ganhamos só de 20 em 20 anos. Acabou-se essa brincadeira. Agora os miúdos acham que o Sporting vai ser tricampeão. Eu, no meu tempo, o Sporting ficou 2 vezes 19 anos sem ganhar nada. Nós querer ganhar um título já era muito bom. Os miúdos agora acreditam todos, não têm a mesma ansiedade que eu tive antes destes 2 últimos jogos. Não, eles acreditavam piamente. Mas isso também é bom. Há miúdos que não sabem outra coisa senão ganhar por serem do Sporting. Aliás, é por essa razão que hoje em dia é moda e tendência nas crianças quererem ser do Sporting. E isto vai se acentuar. Porque há uma coisa que é fundamental. O Sporting não precisa de títulos para ser grande. Isto é a grande... Quando nós dizemos que somos diferentes, esta é a grande diferença. Nós fomos resilientes este tempo todo. Sonhar em ser bicampeão sempre tínhamos, parecia impossível, mas mesmo assim não deixámos de ir aos estádios, de apoiar, de inundar praças, sempre para apoiar o Sporting, estradas. Nunca! Isto nunca acabou. É geracional, é um amor, é uma paixão que mais ninguém tem. Mais ninguém tem. E isto viu-se mais uma vez agora, ao ganhar, porque agora é mais fácil. Mas a quantidade de crianças, a quantidade de jovens a celebrar o Sporting, a quantidade de pessoas da minha geração que nunca desistiu do clube. E reparem... Isto para nós tem muito significado, porque nós somos um clube que tem que jogar o triplo, tem que fazer o triplo para ganhar campeonatos, que vive num sistema em que para nós tudo tem que ser conquistado, nada nos é dado, inclusivamente é-nos tirado, como eu vi muitas vezes ser tirado. E portanto isto é um valor extraordinário. E portanto, obviamente o VAR foi muito importante, porque mudou aqui um paradigma no futebol português. O Sporting é o clube dominador de futebol português neste momento. E não é só no futebol, também nas modalidades, também do ponto de vista financeiro, a respirar a saúde. A vitória do Sporting essa é que é a diferença. A vitória do Sporting é justíssima. Estamos a falar de um campeão, melhor ataque, melhor defesa, melhor marcador,
acabou isolado da pontuação, nem sequer o Benfica conseguiu o mesmo número de pontos do Sporting. É o clube com mais vitórias no campeonato, é o clube com menos derrotas no campeonato, é o clube com o melhor marcador do campeonato, ganhou no mini campeonato entre os três, e se quisermos acrescentar o Braga, ganhou o mini campeonato dos quatro, não perdeu uma única vez com o Porto, não perdeu uma única vez com o Benfica, ganhou aos dois. É indiscutível. Não há... Esteve quase sempre na liderança do campeonato. Em 34 jornadas, teve 30 jornadas à frente do campeonato. Muito rapidamente, uma palavra ao presidente do Sporting E só Clube de Portugal. perguntaram pelo discurso de hoje na Câmara. Uma palavra... Imagina. Não, mas Estava previsto. Estava previsto. Desculpem lá, mas eu sou A pergunta era sobre... Sou bicampeão nacional. Eu depois, se for preciso, calmo, mas sou bicampeão nacional e acho que merece este tempo. Não, imagina se perguntam Palavra outras rápida coisas. que eu tenho de fazer de agradecimento como sportinguista. Uma primeira palavra à direção do Sporting Clube de Portugal. Estamos a falar de um presidente que desde que chegou ao Sporting mudou completamente aquilo que é o paradigma do Sporting. Este é um presidente que, se ganhar a próxima a Taça de Portugal no domingo que vem, passa a ser o presidente do Sporting com mais títulos da história do Sporting Clube de Portugal. Isto não é coisa pouca. E no meio disto tudo conseguiu fazê-lo sem recorrer a esquemas, sem recorrer a influências estranhas, a associações estranhas, sem ter casos de corrupção ou ser atacado pelo Ministério Público em casos de eventual suspeita, sem nada disso, a jogar limpo. E ao mesmo tempo que ganhou, foi competitivo, está a recuperar o clube do ponto de vista financeiro, está a fazer obras de inovação no clube a nível de património, a recuperar património e, portanto, mesmo aqueles que um dia foram mais críticos, menos críticos, todos eles são capazes de reconhecer, e por isso é que ele teve uma ovação que teve quando foi receber a sua medalha e entregar o título de campeão, de bicampeão aos jogadores do Sporting. Segunda questão, treinador do Sporting, atacado nas últimas semanas de uma forma vil, de uma forma ignóbil. Até Taberneiro lhe chamaram, até Parou lhe chamaram, só porque vem de Mirandela, porque subiu a pulso. Sabem quantas derrotas é que o Sr. Rui Borges tem no campeonato português com o Sporting? 0! Não perdeu um único jogo. Teve a humildade de voltar atrás numa ideia porque percebeu que aquela ideia não ia funcionar. Teve essa capacidade. Foi resiliente. Não ligou ao que diziam dele, que não tem estudos. Aquilo que tem valores e agora tem um estudo, tem uma licenciatura que é campeão nacional. E, portanto, obviamente merece ficar com a nossa admiração e continuar. Contrato automaticamente e continuar, com certeza. A conquista do título. Palavra também, obviamente, aos jogadores do Sporting Clube de Portugal. Os verdadeiros heróis. Aguentaram tudo. Este espírito de grupo, eu vou-vos dizer, eu acho que não me lembro de ver um espírito de grupo de uma união tão grande como esta equipa de Sporting. É uma coisa impressionante também, a forma como eles se abraçam, brincam, como convivem uns com os outros, é uma coisa ímpar. E depois tem uma coisa que também me faz ficar muito orgulhoso, é que tem uma paixão. Nós vemos um jogador como o Arder, que tem 19 anos, veio a primeira vez para o Campeonato Português, vive o Sporting de uma forma inacreditável. Nós vemos um Gaio que, apesar de discussão da qualidade ou não, vive o Sporting, e aliás, é bastante sábias as palavras que diz, especialmente as palavras que disse a seguir ao derby, completamente sábias, obrigado Gaio, e que vão ficar eternizadas, desde o Trincão ao Iócaras, aos mais consagrados, ao Pedro Gonçalves, ao Gonçalo Inácio, mas sem esquecer 4 que eu acho que são importantes de referir, porque são muito importantes, que foi o Rui Silva, foi o Zeno de Baste, o Eduardo Quaresma e também o Maxi Araújo. Foram 4 jogadores nesta fase final do campeonato fundamentais para o Sporting. Curiosamente, 3 deles foram contratações desta época. Para quem tanto dizia mal o mercado do Sporting, foram 3 jogadores contratados desta época que foram decisivos. Por fim, 2 palavras apenas. Uma para os adversários. Agradecer aos adversários, por um lado, por terem sido dignos na luta, mas também pela basófia que tiveram. Porque essa basófia, essa fanfarronice, deu-nos muita garra. Ai, deu-nos muito talento. Eu aqui em novembro, tenho aqui escrito num caderno, em novembro, tive aqui pessoas a dizer que o Benfica já era campeão. Eu aqui em novembro e em dezembro tive 2 pessoas a dizer que o Sporting não contava para o Totobola, que ia ficar em terceiro e vamos lá ver se não ficava em quarto. Isto foi dito aqui em vários programas. Eu tive em programas, não vê mais, com outras pessoas que tinham a certeza que isto ia acontecer, que isto e aquilo, que nós não valíamos nada, que o treinador não prestava para nada. Essa fanfarronice, essa basófia, dá-nos um alento incrível. Continuem, nós agradecemos. São essas pedrinhas que nós agarramos e que usamos. Hoje em dia quem se ri somos nós. Quem domina isto tudo, quem manda somos nós. O rei somos nós. É lidar. Por fim, termino já. Uma palavra aos adeptos do Sporting. É inacreditável a festa, mais uma vez, que se fez. A dedicação, o apoio, antes, depois. As crianças, as mulheres, as pessoas mais velhas, os mais novos. É uma coisa, é uma união, uma família verdadeiramente. O espírito que se vive no Sporting é uma coisa única. O civismo
A forma como os adeptos do Sporting, mais uma vez, mostraram e deram uma lição de moral a mostrar que não era preciso condicionar nada para nós festejarmos, porque nós somos de outra estirpe, nós somos de outro nível, nós somos reparem, isto é, nós somos de facto diferentes, nós sabemos comportar na vitória, na derrota. Ser do Sporting de Portugal não é para quem quer. Isso não é, nós não queremos ser os que têm mais, nós queremos ser bons, independentemente de ganhar ou não. E não queremos ganhar de qualquer forma. Nem pensar, preferimos não ganhar. E, portanto, lá para casa, para terminar, dizer isto. É tão bom ser do Sporting Clube Portugal. Eles sabem lá.